as gravações das aulas passadas. Então, estamos gravando, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos, e na aula de hoje nós iremos dar continuidade à nossa live, né? A nossa revisão total para a Secretaria de Educação por meio das questões. Olha só, vai dar para eu falar para vocês aqui em relação ao guia de estudos, o pessoal não está falando tão alto. Então, olha só aqui, ó. Hoje nós estamos no dia 10, né? Lembrando que nós estamos revisando os conteúdos mais importantes. Quais são os conteúdos mais importantes, professor? Conteúdos em verde no nosso botão de análise, tá? Quem é aluno tem esse guia, né? Quem não é aluno vai funcionar perfeita também a revisão para você, tá? Você não vai ter nenhum problema em relação a isso. Só estou fazendo um apontamento dentro do guia de estudos para os alunos. Então, olha só. Verde, para todo mundo entender, verde são os conteúdos mais importantes. Amarelo, os conteúdos de intermediária importância, e vermelho, os conteúdos de baixa importância. Aqui no nosso guia de estudos, ó, amarelo, importante, verde, importante. São esses os conteúdos que mais têm probabilidade de cair na sua prova. Tá em branquinho aqui, significa que nesse momento de revisão não é tão importante para a gente. Então, olha só, hoje no dia 10 nós vamos ver educação inclusiva. Na aula de hoje nós vamos ver educação inclusiva com diferença entre dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem e estratégias de intervenção aplicada, em pedagogia, relação professor-aluno. Depois, no dia 11, ainda na aula de hoje, nós vamos ver português com termos integrantes da oração, temas educacionais e pedagógicos com tendências pedagógicas na prática escolar, e para fechar o dia 11, com educação inclusiva, o papel do professor na formulação, aplicação, revisão e avaliação de adequação curricular, o papel do professor no processo de ensino e de aprendizagem na educação especial e inclusiva. Educação inclusiva caindo muito sobre a educação especial. Aí vamos avançar para o dia 12, iremos ver educação inclusiva com o papel do professor no estudo de caso, o papel do professor no atendimento educacional especializado, no assessoramento da adequação curricular. Vamos avançar para português, vocativos e termos acessórios à oração. Vamos passar por temas educacionais e pedagógicos com o PDE, 2015 a 2014, que é o Plano Distrital de Educação. Vamos avançar dentro de educação inclusiva com os parâmetros globais do estudo de caso. Aí eu coloquei questão a cada tópico. Parâmetros globais do estudo de caso vai ter uma questão. A prática pedagógica inclusiva no foco no atendimento à diversidade na escola vai ter outra questão. O capacitismo, conceito de enfrentamento nas práticas educativas, outra questão. E vamos fechar com o dia 13 hoje, passando por mais de 18 tópicos do seu edital em apenas uma aula, com temas educacionais e pedagógicos, a didática na formação do professor, e vamos passar por educação inclusiva. Vamos falar do autismo, né, o transtorno do espectro autista, o TEA, vai ter uma questão. Depois a deficiência intelectual, vamos ter outra questão. Deficiências múltiplas, o DMU, outra questão. E altas habilidades de superdotação, outra questão. E, além disso, a classificação internacional das doenças, que é o CID-11, mais uma questão. E vamos fechar hoje com temas educacionais e pedagógicos, aspectos pedagógicos sociais, a prática educativa, segundo as tendências pedagógicas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conteúdos que vamos ver hoje, a mesma quantidade de conteúdos que tivemos na aula de ontem, tá? Então, olha só. Vamos começar? Vamos lá, vamos começar a aula. Quem não teve acesso às aulas de segunda, terça e quarta e quer ter acesso a essas gravações, em que nós estamos dando uma volta completa nos principais pontos do edital, passando por, em média, olha, ontem passamos por 12, hoje por 12, uma média de 100 tópicos, tá? Dos 150 tópicos que temos lá. Praticamente, na verdade, 200 tópicos. Estamos vendo a metade deles, que é a parte mais importante, tá? Que é mais cobrado, que foi mais cobrado recentemente pela Banca Quadrix. Então, olha só, dia 10, educação inclusiva, diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem, estratégias de intervenção aplicada. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Dá para me escutar bem? Sim? Alguém dá um joinha aí para ver se está escutando bem. Beleza, então vamos para a questão, ó. A prática docente deve atentar para as dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscando identificar sintomas e manifestações de possíveis transtornos gerais de aprendizagem que demandem encaminhamentos para ações especializadas e individualizadas.
Vou ler o texto associado. Ó, em determinado contexto escolar, uma criança típica do terceiro ano do ensino fundamental apresenta inúmeras dificuldades sociais, sobretudo a falta de estabelecimento de vínculos com os pares, que se manifesta desde a educação infantil e tem se agravado. A relação dessa criança com os conteúdos é incipiente para a série escolar em que ela está matriculada. E o alto número de faltas sem justificativa implica que muitos conteúdos não sejam vivenciados e exercitados por ela. Questão: considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A prática docente deve atentar às dificuldades de aprendizagem dos alunos, buscando identificar sintomas e manifestações de possíveis transtornos gerais de aprendizagem que demandem encaminhamento para ações especializadas e individualizadas. E aí, questão certa ou errada? Responda para mim no chat, logo depois eu vou passar o gabarito e corrigir a questão. Isso durante hoje toda a nossa revisão, tá? Vamos ver os gabaritos e vamos justificar a questão. Vamos lá? Certo ou errada? Não é sim, gente. O pessoal está escrevendo sim. É certo ou errado? Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Olha só. Questão gabarito correto, tá? Deixa eu ver se alguém errou. Se alguém tiver errado. Não, todo mundo acertou, tá? Então não vou justificar essa questão, todo mundo acertou. E a gente tem muitas questões hoje, então vou avançar. Quando alguém errar, aí eu justifico. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me sinalizar no chat que eu volto. Então, olha só. Segunda questão. É função do atendimento educacional especializado diagnosticar as dificuldades e os transtornos de aprendizagem e, posteriormente, encaminhar os alunos para tratamento. E aí, gente, com relação ao planejamento escolar e educação inclusiva, é função do atendimento educacional especializado diagnosticar as dificuldades e os transtornos de aprendizagem e, posteriormente, encaminhar os alunos para tratamento? Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão. Ó, questão errada, tá? Deixa eu ver se alguém marcou certo. Acho que não, mas eu vou corrigir a questão, porque senão a gente vai passar por todas e às vezes você acertou por um motivo errado. Olha, o erro da afirmativa está em atribuir o AEE, que é o atendimento especial especializado, a função de diagnóstico e encaminhamento para tratamento, quando, na verdade, sua função é mais voltada para a promoção de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao currículo e o ambiente inclusivo. A compreensão do papel de cada profissional e serviço no contexto da educação inclusiva é fundamental para a atuação efetiva e ética no ambiente escolar, garantindo, assim, o atendimento às necessidades de todos os estudantes. Bacana? Então, gabarito errado. Vamos agora avançar para a pedagogia, relação professor-aluno, segundo conteúdo do dia 10. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor, em uma perspectiva hierárquica. Certo ou errado? Um minutinho para vocês.
Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito correto. Deixa eu ver como que foi o desempenho de vocês. Pessoal acertando, né? Graças a Deus, estão afiados. Então, olha só, a afirmativa está correta e reflete as características da escola tradicional em sua abordagem pedagógica. Neste modelo, a relação entre aluno e professor é de fato baseada em uma perspectiva hierárquica, onde o professor é visto como a autoridade máxima do ambiente educacional. O respeito à sua competência técnica é uma das pedras angulares dessa relação. O professor é considerado o detentor do conhecimento, responsável por transmiti-lo aos alunos, que são vistos como os receptores passivos desse conhecimento. Então, nessa escola, o professor... Cadê? A caneta não está funcionando, daqui a pouco ela volta a funcionar. Nessa escola, o professor ele é o polo ativo e o aluno é o polo passivo. Esse modelo é caracterizado por uma dinâmica de ensino centrada no professor, onde as aulas são geralmente expositivas e o conteúdo é transmitido de forma unilateral. O aluno tem a opção de ouvir, memorizar e reproduzir as informações, muitas vezes sem espaço para questionamento ou reflexão crítica sobre o que está sendo ensinado. Portanto, a relação é vertical, com o professor em posição de superioridade em relação aos alunos. Para resolver questões que abordam esse tipo de tema, é importante conhecer as diferentes teorias pedagógicas e compreender como elas concebem a relação professor-aluno, bem como o papel de cada um no processo educativo. No caso da escola tradicional, reconhecer a ênfase na autoridade do professor e na estrutura hierárquica da sala de aula é fundamental para identificar a corretude da afirmativa. Bacana? Vamos seguir para a questão de número 2. O processo de interação humana tem uma função educativa, uma vez que, na relação com o outro, os indivíduos ensinam e aprendem. Em uma abordagem afetiva, o valor pedagógico da relação professor-aluno se constitui pelo diálogo, pela escuta atenta, pela apresentação de feedback e pela relação de confiança mútua, que não anula a autoridade do professor. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Olha só, a questão está correta, tá? Vamos entender o porquê? O item está correto porque reflete uma compreensão contemporânea da educação que valoriza a relação interpessoal entre professor e aluno como meio para facilitar a aprendizagem. A questão reforça que a presença de uma relação de confiança mútua não elimina a autoridade do professor, mas sim contribui para um ambiente em que a autoridade é exercida com respeito e compreensão, não sendo autoritária, mas sim autoritativa, ou seja, o professor autoriza e não manda, né? Ele autoriza ao invés de mandar. Isso cria um cenário em que o aluno se sente seguro para expressar suas ideias e aprende mais eficazmente, enquanto o professor mantém seu papel de guia e facilitador do conhecimento. Essa abordagem está em consonância com teóricos da educação como Vygotsky, que enfatiza a importância das interações sociais no desenvolvimento cognitivo, e Paulo Freire, que defende a educação como prática de liberdade e valoriza o diálogo como ferramenta pedagógica. Portanto, ó, conjunção conclusiva, a alternativa está correta, ela está alinhada a esses princípios educacionais e reflete práticas pedagógicas que são consideradas efetivas e humanizadoras. Bacana? Agora, olha só, nós vamos avançar para o dia 11, depois eu volto lá no Guia de Estudos para fazer a marcação, tá? Com português, agora nós vamos revisar português, termos integrantes da oração, objeto direto, indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos lá para a questão, olha só. No trecho, segundo o advogado Cláudio Daledoni Júnior, a decisão obtida junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, determina ainda o uso de tornozeleira eletrônica. Então, ó, o trecho vem segundo e termina aqui em tornozeleira eletrônica.
O termo de tornozeleira eletrônica, por caracterizar o substantivo uso, funciona sintaticamente como adjunto adnominal? Ele quer saber, ó, se de tornozeleira eletrônica caracteriza o substantivo uso. Nem vou abrir o texto, porque aqui mesmo dá para você verificar até melhor do que na letrinha pequena aqui do texto. Ele quer saber se esse... Vamos ver aqui, ó. Se de tornozeleira eletrônica, por caracterizar o uso, a palavra uso aqui, o substantivo uso, funciona sintaticamente como adjunto adnominal. E aí, analisa a questão um minutinho, logo em seguida a gente corrige. Certo ou errado? Vamos corrigir a questão. Ó, questão errada, por quê? Uso é substantivo abstrato, ok? Derivado do verbo usar. Quem usa, usa algo. Esse algo é paciente da ação. Na lógica da banca, a tornozeleira eletrônica é o que será usado, paciente. Resultado, em vez de ser adjunto adnominal, nesse caso, como a ação é paciente, ela é um complemento nominal. Bacana? Ficou claro? Vamos seguir para a próxima questão. No trecho, a informação foi confirmada nesta terça-feira 13 pela defesa de Daniele. O termo pela defesa de Daniele, funciona sintaticamente como agente da passiva. A mesma coisa, o trecho já está aqui, não precisa abrir o texto, mas eu deixei ele aqui acima. Um minutinho para você. Um minutinho para você. Certo ou errado? Mais um segundinho para você, só duas pessoas responderam até agora. Mais pessoas precisam responder. Vamos corrigir a questão. Ó, nesse caso aqui, o gabarito está correto, tá? Olha só, a defesa confirmou a informação. O verbo confirmar é verbo transitivo direto, exigindo objeto direto. Logo, pode ir para a passiva. Quem confirmou? A defesa, sujeito simples. Confirmou o quê? A informação, objeto direto. Trocando sujeito e objeto de lugar, teremos a informação foi confirmada pela defesa. Logo, pela defesa é agente da passiva, ok? Como diz aqui na questão, ó, agente da passiva. Bacana? Gabarito correto. Avançando, revisão de temas educacionais e pedagógicos com tendências pedagógicas na prática escolar. Questão 1. Acerca dos componentes do processo de ensino, dos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas, julguem o item. Em uma concepção de educação tecnicista, a definição dos objetivos, seja da educação, seja do processo de ensino-aprendizagem, é relevante, porque o foco está no próprio planejamento, que deve garantir produtividade e eficiência como resultados do processo educativo. Certo ou errado? Um minutinho para você.
Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão. Ó, o gabarito da questão está correto. Deixa eu ver se muita gente acertou ou errou. A maioria acertou, né? Felizmente. Vamos entender o porquê? Olha só. A concepção tecnicista da educação é caracterizada por uma abordagem sistemática e científica do processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a educação é vista de maneira semelhante a uma produção industrial, onde o planejamento e a definição de objetivos claros e bem delineados são de suma importância para garantir eficiência e produtividade. Bacana? O tecnicismo, caro aluno, ele enfatiza a necessidade de um planejamento educacional minucioso, com etapas bem definidas, buscando a otimização dos resultados. A ideia é que, assim como em uma linha de produção, cada componente do processo educativo deve ser planejado e avaliado segundo critérios de eficiência e eficácia. Logo também, mesmo nós estando aqui no texto, de efetividade. Isso implica a definição de objetivos específicos para a educação e para cada etapa do processo de ensino e aprendizagem, que devem ser alcançáveis, mensuráveis e relevantes para a formação do indivíduo enquanto profissional técnico. Beleza? No contexto da tendência tecnicista, caro no contexto da tendência tecnicista, caro aluno, a definição de objetivos não é apenas importante, mas central, pois é a partir dela que serão estruturadas as atividades, os conteúdos e os métodos de ensino. Portanto, mais uma conjunção conclusiva, portanto, a assertiva está correta, reforçando que na educação tecnicista o foco está no planejamento com o propósito de garantir resultados produtivos e eficientes no processo educativo. Beleza? Então, olha só, segunda questão. No contexto pedagógico, a formação de um objetivo, propósito que busca alcançar quando se realiza uma ação, permite que o professor oriente a prática pedagógica. Contudo, a definição do objetivo não impacta o processo de aprendizagem dos estudantes. Certo ou errado? Um minutinho para vocês, questão em tela. Quem entrou agora, seja bem-vindo, tá? A gente está só começando a nossa revisão, iremos passar por diversos tópicos de português, pedagogia, conhecimentos acerca do DF, educação inclusiva, bem bacana. Hoje nós estamos no nosso quarto dia da revisão total por meio das questões, focando nos principais pontos cobrados pela banca Quadrix para o edital de professor temporário, a prova no domingo. Se você está aqui pela primeira vez, ou não assistiu a aula de segunda, ou perdeu a aula de terça, ou quiçá de quarta, me envie "Oi, prof, estou na live" lá no WhatsApp, eu te mando os materiais e também mando a gravação das aulas, tá? Vamos corrigir a questão? Ó, questão gabarito errado, tá? Deixa eu ver se vocês mais acertaram ou mais erraram. A turma tá afiada, né? Muita gente acertando. Olha só. Vamos entender o porquê. A afirmativa sugere que a definição de objetivos pelo professor não impacta o processo de aprendizagem dos estudantes. É essencial, caro aluno, compreender que os objetivos são componentes cruciais no processo de ensino-aprendizagem. Eles atuam como um farol, guiando tanto as atividades do professor quanto do estudante, os objetivos, né? Que guia isso. Quando o professor estabelece objetivos claros, ele pode planejar suas aulas de forma que cada atividade conduza ao resultado desejado. Isso não só ajuda o professor a manter o foco, mas também permite que os estudantes saibam o que é esperado deles e qual caminho seguir para alcançar as competências e habilidades propostas. Os objetivos influenciam diretamente o processo de aprendizagem, pois orientam a seleção de conteúdos, a metodologia de ensino, os recursos didáticos a serem utilizados e as formas de avaliação. Por exemplo, se o objetivo é desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, o professor deve planejar atividades que estimulem a análise e a reflexão, e não apenas a memorização de informações, tá? Então, os objetivos, eles focam aqui no pensamento crítico dos estudantes, estimulam a análise e a reflexão, e eles vão contra a memorização de informação, no caso aqui apenas. Assim, é correto afirmar que a formulação de objetivos é fundamental
cada aluno para orientar a prática pedagógica e que, contrariamente ao que afirma o item, a definição dos objetivos tem um impacto, sim, significativo no processo de aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, os objetivos são definidos e comunicados pode favorecer o engajamento dos alunos e a eficácia do processo educativo como um todo. Por essas razões, a afirmação foi dada como errada, ok? Próxima questão, agora vamos revisar a matéria de educação inclusiva com o papel do professor na formulação, aplicação, revisão e avaliação da adequação curricular. Além disso, o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem de educação especial e inclusiva. Vimos bastante educação inclusiva nas aulas passadas, né? Então, vamos lá, ó. Com base nos fundamentos legais, fundamentos legais da educação especial e inclusiva, qual é o papel do professor na promoção de uma educação inclusiva na educação infantil? Qual é o papel do professor da educação inclusiva na educação infantil? Utilizar estratégias diferenciadas e adaptar o currículo para atender às diversas necessidades, promovendo a inclusão de todos os alunos no ambiente comum de ensino. Ou seria B, planejar atividades que ignorem as necessidades específicas dos alunos com deficiência, visando a igualdade do tratamento educacional? Ou seria atender exclusivamente as crianças com deficiências em horários separados? Será? Garantindo que as demais crianças não sejam afetadas? Isso aqui é segregação, né? Delegar as atividades de apoio e acompanhamento das crianças com deficiência apenas aos profissionais de atendimento especializado? E aí, qual é a correta? A, B, C ou D? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão. Questão correta, né? Questão correta é a letra A, né? Nem coloquei ali o gabarito, vou colocar aqui, letra A. Letra A, tá? Questão correta é letra A. Adicione aí esse gabarito. Então, olha só. Letra A, justificativa da alternativa correta. A, utilizar estratégias diferenciadas e adaptar o currículo para atender às diversas necessidades, promovendo a inclusão de todos os alunos do ambiente comum de ensino. Olha só, essa afirmativa está correta porque destaca o papel do professor em adequar o ensino às diversas necessidades dos alunos. Isso inclui o uso de estratégias pedagógicas diferenciadas e adequações curriculares para garantir que todas as crianças, independentes de suas limitações ou habilidades, sejam incluídas no ambiente comum de aprendizagem. A educação inclusiva visa a integração de todos os alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e igualitário. Eu coloquei aqui e expliquei as incorretas, tá? Mas eu vou fazer aqui uma marcação para ficar ainda mais fácil, ó. Ignorar aqui, palavra que eliminou essa questão. Atender exclusivamente, você viu essa palavra exclusivamente, ela segrega, fica de olho nisso. Horários separados? Não. Delegar as atividades de apoio e acompanhamento das crianças com deficiência apenas para os profissionais de atendimento especializado? Também não. E aí eu justifiquei aqui no texto, no material que você tem em casa, você pode conferir. Então, ficou aqui gabarito letra A, tá bom? Gabarito letra A. Deixa eu só conectar aqui essa mesa digitalizadora para eu poder escrever com a caneta na tela. Deixa eu colocar aqui a segunda questão para vocês enquanto isso. Os professores devem desenvolver currículos inclusivos que considerem a diversidade cada vez mais visível em todos os contextos da educação e da sociedade. Um minutinho para vocês enquanto eu ligo a mesa digitalizadora. Pronto. Deixa eu ver se funcionou. Ó, funcionou. Gabarito letra A aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, questão 2. Os professores devem desenvolver currículos inclusivos que considerem a atividade
que considerem a diversidade, que considerem a diversidade cada vez mais visível em todos os contextos da educação e da sociedade. Certo ou errado? Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito dessa vez está correto, tá? Vamos entender? O tema central da questão, caro aluno, é a inclusão educacional e a necessidade dos professores desenvolverem currículos que atendem à diversidade presente nas salas de aula. Esse conceito é crucial, pois a educação inclusiva busca garantir que todos os alunos, educação inclusiva, tá? Independentes de suas diferenças, tenham acesso igualitário à educação, por toda a vida, tá? Toda a vida. Muita gente errou isso aqui. Toda a vida. Então, eu vou incluir aqui essa óbvio. Por toda a vida. Não para no ensino médio, não para no ensino superior, é por toda a vida. Esse acesso à educação. O objetivo da educação inclusiva é criar ambientes de aprendizagem que reconheçam e valorizem a diversidade, promovendo a inclusão de alunos com necessidades especiais e outros grupos historicamente marginalizados. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a Lei 13.146 de 2015, é dever das instituições de ensino garantir educação de qualidade a todos os estudantes, considerando suas diferentes necessidades. Garantir até quando? Por toda a vida, tá? Coloquei essa óbvio aí para vocês. Questão 3. A orientar a elaboração... Questão 3. A orientar a elaboração dos currículos... Ó, julgue o item quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. 9 anos para o ensino médio e para a educação de jovens. Tem o microfone, eu entendo falar. Vamos continuar aqui, já desliguei o microfone da Iva. A orientar a elaboração dos currículos do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular apresenta os objetivos de conhecimento e as habilidades pretendidas em cada área e etapa, mas não especifica os formatos de avaliação. Isso reforça o caráter norteador da base, permitindo que as escolas e os professores organizem seus currículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos seus contextos. Um minutinho para vocês, questão certa ou errada. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito da questão, correto, tá? Deixa eu ver se vocês mais acertaram ou mais erraram. Mais acertaram, né? Mas alguém ali errou. Vamos corrigir a questão. Olha só, para compreender a assertiva apresentada, é necessário entender o papel da Base Nacional Comum Curricular, da nossa BNCC, das diretrizes curriculares nacionais. Estes são os documentos fundamentais que norteiam a educação no Brasil e ambos possuem funções complementares no processo de construção do currículo escolar. Então, olha só, cara aluno, as diretrizes curriculares nacionais oferecem as bases para a organização do sistema educacional e para a elaboração dos currículos das instituições de ensino, alinhando as expectativas de aprendizagem a serem alcançadas em cada etapa da educação básica. Já a BNCC especifica os conteúdos e as competências que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da educação básica, abrangendo ensino infantil, fundamental e médio. Então, olha só, fizemos o dia 10 e 11. Para quem entrou agora, o que nós vamos revisar ainda na aula de hoje? Eu vou pedir para vocês, enquanto eu demonstro aqui o que ainda vamos revisar na aula de hoje, que todo mundo me envie rapidamente lá no WhatsApp para eu saber quem esteve na live, para mandar a gravação dos dias anteriores, entender em qual ponto da revisão você se encontra. Todo mundo vai me enviar rapidinho, enquanto eu demonstro aqui o que ainda vamos ver na aula de hoje, que é exatamente o seguinte, ó. Nós ainda vamos ver a educação inclusiva, o papel do professor no estudo de caso, bastante importante esse conteúdo, o papel do professor no atendimento educacional especializado, no assessoramento da educação curricular. Rapidinho, todo mundo me enviando, ainda não estou recebendo as notificações, todo mundo me enviando lá no WhatsApp, todo mundo está na live. Ainoá, Andréia, Andressa, Anne Rafiz, Arlete, Binho, Cássia, Célia Santos, Cleide, Daniela, Edinalva, Eliene, Ingrid, Iva,
Até os alunos têm que enviar, que eu estou fazendo controle de frequência, tá? Iva, Júlia, Liliane e Maria Silva. Todo mundo vai enviar: oi, prof, estou na live, rapidamente lá no WhatsApp. Professor, estou no grupo. Clica na minha fotinha dentro do grupo e manda no privado. Oi, prof, estou na live. Vamos lá? Todo mundo é para mandar. Não é para mandar aqui no chat, é para mandar lá no WhatsApp, tá? Oi, prof, estou na live. Bem rapidinho, gente, por favor. Oi, prof, estou na live. Ó, Maria, Liliane, Júlia, Iva, Ingrid, Eliane, Edinalva, Daniela, Cleide, Célia, Cássia, Binho, Arlete, Anne Rafisa, Andressa, Andréia e Ainoá, me enviar rapidamente: oi, prof, estou na live. Não recebi ainda as notificações, só 2 pessoas mandaram. Todo mundo é para mandar rapidinho: oi, prof, estou na live, lá no WhatsApp. Ó, agora a Valdete mandou também. Será que não está atualizando o meu WhatsApp? Tá sim, é claro que tá. Deixa eu ver. Ó, agora só uma, duas, acho que 2 pessoas só que mandaram. Vamos lá, gente, rapidinho. Olha só, depois nós vamos seguir para português, vocativos e termos acessórios da oração, temas educacionais e pedagógicos. Temas educacionais e pedagógicos. Com plano de educação, o PDE, educação inclusiva, parâmetros globais do estudo de caso. E vamos finalizar a nossa revisão hoje com temas educacionais e pedagógicos, a didática da formação do professor. Depois nós vamos ver o TEA, a deficiência intelectual, as deficiências múltiplas, as altas habilidades de superdotação e a classificação internacional de doenças do CID-11, tá? E vamos fechar a aula de hoje com os aspectos pedagógicos e sociais na prática educativa segundo as tendências pedagógicas, fechando 12 tópicos revisados só na aula de hoje, passando mais da metade do edital da secretaria, olha só. Temos aqui, ó, são 9 metas. Nós já estamos fechando a meta 6. No sábado, a gente fecha a revisão total do edital, tá? Então, vamos voltar lá. Mais pessoas mandaram, né? Oi, prof, estou na live. Muito obrigado. Quem ainda não enviou, para que eu possa liberar os materiais das aulas passadas, manda lá: oi, prof, estou na live. Vamos continuar? Então, olha só. Vamos continuar. Agora, educação inclusiva, o papel do professor no estudo de caso, o papel do professor no atendimento educacional especializado, no assessoramento da adequação curricular, tá? Gente, eu busquei trazer questões, ó, tá vendo que aqui é um conteúdo, ó, deixa eu trocar a cor. Aqui é um conteúdo, ó, aqui é um conteúdo do edital, tentei trazer questão desse aqui. Depois aqui é outro conteúdo do edital, trouxe também questão desse outro conteúdo. Tá? Então vamos lá, ó. Para Borges, qual seria o papel central do trabalho colaborativo? Professor, a questão da banca Quadrix, desse conteúdo aqui, porque não tem questão da banca Quadrix. Para Borges, 2020, qual seria o papel central do trabalho colaborativo entre os professores da sala comum e do atendimento educacional especializado? A. Evitar que os professores da sala comum assumam responsabilidade sobre os alunos público-alvo da educação especial. Qual seria o papel central do trabalho colaborativo dos professores da sala comum e do atendimento especializado? Seria a letra A, evitar que os professores da sala comum assumam a responsabilidade sobre os alunos do público-alvo da educação especial. Seria a B, garantir que o atendimento educacional especializado substitua as atividades pedagógicas da sala comum. C, restringir o ensino de habilidades específicas, restringir, gente, de habilidades específicas à sala de recursos multifuncionais no contraturno escolar. A gente viu bastante, será que é isso mesmo? D, oferecer atividades paralelas à sala comum como forma de suplementar os conteúdos para alunos com deficiência. Ou E, potencializar as práticas pedagógicas e o acesso ao currículo por meio da articulação entre os dois profissionais. E aí, para Borges, para a educação inclusiva, dentro da visão de Borges, que tem o papel no trabalho colaborativo entre os professores da sala comum e do atendimento especializado, qual questão está correta? A, B, C, D ou E? Um minutinho para você. Escreva para mim no chat.
Vamos seguir em frente aqui, ó. Ó, o gabarito da questão é a letra E. Muita gente acertou, né? Vamos entender? Olha só. A questão aborda a importância do trabalho colaborativo entre o professor da sala comum e do atendimento educacional especializado, o AE, um assunto fundamental para a inclusão escolar e o direito de todos ao acesso ao currículo. Justificativa da questão correta, letra A. Deixei mais informações aqui ó, no resumo teórico. Deixei também aqui a análise das questões incorretas, mas eu vou focar aqui na que está correta, tá? Alternativa E está correta porque expressa que a articulação entre os professores visa potencializar o trabalho pedagógico, ampliando as oportunidades de aprendizagem dos alunos com deficiência. Isso está alinhado aos princípios da educação inclusiva, que defende a cooperação e a corresponsabilidade pelo desenvolvimento de todos os estudantes. O AEE, Atendimento Especial Especializado, não substitui, mas complementa e fortalece o trabalho da sala comum, ok? E aí, ó, a B, a C, eu deixei aqui o porquê que elas estão erradas, tá? Dica de interpretação. Questões sobre inclusão frequentemente exigem atenção às palavras-chave, como colaboração, acesso ao currículo e potencialização de aprendizagem. Desconfie de alternativas que proponham separação, exclusão ou substituição das práticas pedagógicas regulares. Bacana? Vamos para a questão de número 2. Um professor fornece materiais de estudos aos alunos, incluindo textos e material audiovisual, para serem estudados em casa, para serem estudados, o professor forneceu material audiovisual, fornece materiais de estudo aos alunos, e trouxe também material audiovisual. Então, vamos ler de novo. Um professor fornece materiais de estudo aos alunos, incluindo textos e material audiovisual, para serem estudados em casa antes da aula. No dia da aula, em vez de exposição do professor, os alunos se envolvem em discussões sobre os temas abordados para aprofundar o conhecimento adquirido, enquanto o professor atua como um guia. A metodologia descrita nessa situação se chama, isso seria uma sala de aula invertida, seria uma aprendizagem baseada em projetos, seria ensino entre pares, seria aprendizagem baseada em problemas ou seria um estudo de caso? Um minutinho para vocês responderem a questão. O professor deu texto, deu material audiovisual, o aluno fez em casa, depois, na sala de aula, ele se juntou com seus colegas e foram falar. O professor ficou de canto nessa situação. E aí? O que representa esse cenário? Uma sala de aula invertida? Uma aprendizagem baseada em projetos? Um ensino entre pares? Aprendizagem baseada em problemas? Ou um estudo de caso? Um minutinho para vocês. Respondam no chat. Vamos lá, vamos corrigir a questão. Olha só, gente. Letra A, muita gente acertando. Vamos entender? Olha, a metodologia descrita na questão é conhecida como sala de aula invertida, que no inglês é flipped classroom. Flipped classroom em inglês. Essa abordagem inverte o modelo tradicional de ensino, no qual o conteúdo é apresentado pelo professor em sala de aula e depois os alunos praticam o aprendizado em casa, por meio de tarefas. Na sala de aula invertida, os alunos primeiro têm contato com os materiais de estudo em casa, como textos e vídeos, e depois utilizam o tempo em sala para aprofundar e aplicar o conhecimento adquirido através de discussões e de atividades práticas, sob a orientação do professor. Para identificar corretamente essa metodologia, é necessário que você conheça as diferentes abordagens pedagógicas e entenda suas características específicas. A sala de aula invertida é caracterizada por essa inversão de papéis, onde o aluno passa a ser o protagonista de sua aprendizagem, explorando o conteúdo de forma autônoma,
antes da aula e utilizando o tempo em sala para esclarecer dúvidas e expandir o conhecimento com o apoio do professor, que atua como facilitador do aprendizado. Então, o valor de a sala de aula invertida, o professor dá os insumos, o aluno processa aquela informação e depois sofistica a informação na aula com o professor. A alternativa A está correta porque descreve fielmente a essência da sala de aula invertida, que foca na autonomia do estudante. Vou fazer isso aqui melhor, né? Que eu estou com a caneta aqui. Foca na autonomia, foca na autonomia do estudante e na interação ativa em sala de aula, tá? Com o professor assumindo um papel mais mentor do que transmissor do conhecimento. Beleza? Então, olha só. Agora nós vamos evoluir para português, vocativo e termos acessórios à oração. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Então, olha só. No trecho, José Lael foi assassinado a tiros no trecho, José Lael foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024. O termo o termo a tiros indica, enquanto adjunto adverbial, o instrumento com que deu a ação de assassinar. Certo ou errado? Um segundinho para vocês. Certo ou errado? Um segundinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Olha só, gente, gabarito da questão correto. Vamos entender? Olha só. Na frase, José Lael foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024. Qual é o verbo, professor? Foi assassinado. A pergunta é, como ele foi assassinado? A tiros. Isto mostra o meio, caro aluno, o instrumento usado na ação. No caso, arma de fogo. Quando uma expressão mostra com o que ou por meio de que a ação aconteceu, ela é chamada de adjunto adverbial de instrumento. Então, a tiros é o instrumento. Aí deixei o exemplo para você. A tiros, a socos, a chineladas, a coices. Se trocar por qualquer outra coisa, perceberá que é instrumento. É o modo, entendeu? É o modo, é o instrumento. Qual foi o instrumento? A tiros. Adjunto adverbial. A questão diz aqui, adjunto adverbial. Questão correta. Ok? Questão 2. No trecho, o advogado da família de Lael, Guilherme Maluf, disse que vai se informar sobre a decisão e se pronunciar em breve sobre o assunto. O termo Guilherme Maluf, de natureza nominal, funciona sintaticamente como um aposto explicativo. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito certo. Muito simples. Entre vírgulas, explica. Guilherme Maluf aqui não está entre vírgulas? Então, ele é sim um aposto explicativo. Sem vírgulas, especifica, restringe. Questão correta. Agora vamos evoluir para temas educacionais e pedagógicos. Plano Distrital de Educação, PDE 2025-2024. Vamos lá. Considerando a legislação educacional que envolve o Plano Distrital de Educação, PDE 2015 a 2024,
perdão, o Plano Nacional Comum de Educação, PNE 2014 a 2024, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, julgo o item certo ou errado. O item a seguir. A concepção que norteia o PDE 2015 a 2024 compreende a educação como peça fundamental para a construção do Estado democrático, cuja materialização intenta um projeto de desenvolvimento social, político, econômico, cultural e educativo como estratégia de superação da desigualdade social. Perdão. Um minutinho para vocês que estão em tela. Vamos corrigir a questão? Ó, a questão está correta. O enunciado reflete precisamente os objetivos do PDE 2015 a 2024, que incluem usar a educação como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento integral do país e reduzir desigualdades. Como mencionado no texto de apoio, a educação é considerada uma peça fundamental para a construção de um Estado democrático. Isso está em linha com as diretrizes do PNE e da BNCC, que buscam fortalecer a cidadania e a inclusão social através da educação. Bacana? A maioria acertou, né? Vamos evoluir para a questão de número 2. Então, olha só. O Plano Distrital de Educação, PDE 2015-2024, é exemplo do Plano Nacional de Educação, PNE, é um documento que expressa as demandas da sociedade, estabelece prioridades e metas e aponta caminhos para sua efetivação por meio de estratégias. Assim, configura-se como uma política pública do Estado que favorece o planejamento de ações diante das demandas da educação. No que se refere a esse tema, julgue o item. De acordo com o PDE 2015 a 2014, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade deveria ser universalizada até o ano de 2016. E aí, certo ou errado? Um minutinho para você. Mais um segundinho para você. Vamos lá, corrigir a questão, tenham paciência, tá? Mais uns 20, 30 minutinhos a gente encerra a aula, tendo completado aí todo o nosso cronograma da revisão de hoje. Olha só, gabarito da questão está correto, tá? Vamos entender? Ó, a questão aborda a meta do PDE 2015 a 2024, relacionada à educação infantil, especificamente a universalização do atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Para responder adequadamente essa questão, é necessário conhecer as metas estipuladas do PDE e também do Plano Nacional de Educação, o PNE, já que os planos distritais seguem as diretrizes e metas nacionais, ajustando-se à sua realidade local. Então, portanto, a afirmação de que o PDE previa a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos até 2016 é correta, visto que está em consonância com as diretrizes do PNE e reflete um compromisso assumido no âmbito distrital para atingir essa meta. Agora nós vamos evoluir, para a educação inclusiva, nós vamos ver os parâmetros globais do estudo de caso, a prática pedagógica inclusiva com foco no atendimento à diversidade na escola, o capacitismo, aí trazendo conceito e enfrentamento nas práticas educativas. Vamos lá, gente, o estudo de caso, instituído pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, PNEEP, Brasil 2008, é essencial para o planejamento e desenvolvimento das atividades do atendimento educacional especializado, o AEI. Considerando a perspectiva de Lanucci e Mantoan, 2022, sobre o estudo de caso, assinale as assertivas a seguir. Então, olha só, nós vamos definir se está
certo, se está certo ou errado essas alternativas aqui, tá? E depois nós vamos escolher aqui as alternativas, se é apenas a 1, se a 1 e a 2, se a 1 e a 3, ou se a 2 e a 3, ou 1, 2 e 3. Vamos lá, ó. O estudo de caso é a base para a elaboração do plano AEE, é, que é o atendimento educacional especializado. Então, o estudo de caso é a base para a elaboração do atendimento educacional especializado. 2, para a elaboração do estudo de caso, é imprescindível que a família tenha entregado na escola o laudo médico do estudante. 3, o estudo de caso é essencial para que sejam identificadas as barreiras que cada estudante enfrenta no processo de escolarização. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem essas e nós vamos para as alternativas. Vai lá, um minutinho. Vamos, gente, corrigir a questão? Ó, 1, 2 e 3. E aí, apenas a 1 está correta? A B. A 1 e a 2 está correta? A C. A 1 e a 3 está correta? A D. A 2 e a 3 está correta? Ou a E. A 1, 2 e 3 está correta? Marque aí no chat qual que você escolheu. Marque aí no chat. Rapidinho e eu vou corrigir a questão. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito da questão, letra A. Letra A. Apenas a 1 está correta. Vamos entender o porquê? Olha só. É letra A mesmo? Não é, não. Calma aí. A 1 está correta e a 2 está correta. Coloquei esse gabarito aqui errado. O gabarito é a letra C. Letra C. 1 e 3 está correto, tá? Esse gabarito aqui que eu coloquei está errado. Acontece, né? Eu que digitei, só colocar aqui o C, ó. Letra C. Letra C. Olha só, então vamos ver aqui, ó. O estudo de caso é de fato a base para a elaboração do plano individualizado do AEE, pois permite um olhar atento para as especialidades de cada estudante. A 3 também está correta. A partir do estudo de caso, é possível identificar barreiras atitudinais, físicas e pedagógicas, enfrentadas pelos estudantes na escola, sendo um dos principais objetivos desse instrumento. A 2 está errada porque, ó, exigir laudo médico para elaboração do estudo de caso fere o princípio da inclusão. A matrícula e o atendimento especializado não dependem de laudo segundo a legislação, ok? Então, olha só, ele diz aqui laudo, aí exigir laudo, a 2 aqui está errada, então nosso gabarito é a letra C. Letra C. Bacana? Vamos evoluir aqui. E aí eu deixei aqui mais coisas para vocês, falando do tema central, resumo teórico, e justifiquei as questões, gabarito letra C. Quanto à educação especial e o papel do professor na educação inclusiva, julgue um item. A gente vai despencar essa questão da educação inclusiva, não como matéria, mas do atendimento especializado na educação inclusiva. Então, vamos para mais uma questão.
Um dos grandes desafios da educação brasileira é a formação dos docentes a respeito da educação inclusiva. Os professores devem estar preparados e capacitados para lidar com crianças e adolescentes portadores de necessidades educacionais especiais. É função da escola promover a formação continuada do professor docente para atender a modalidade de ensino. E aí, certo ou errado? Um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Ó, gabarito errado, tá? Por quê? Olha o que diz o artigo 62 da LDB. Deixa eu ver o que vocês. Muita gente respondeu certo, né? Dessa aqui todo mundo errou junto. Interessante. Olha só, diz aqui. É função da escola. Ele quer saber isso aqui, ó. É função da escola promover a formação continuada do corpo docente para atender a essa modalidade de ensino. Vou ler novamente para vocês entenderem porque que erraram. Um dos grandes desafios da educação brasileira é a formação de docentes a respeito da educação inclusiva. Os professores devem estar preparados e capacitados para lidar com crianças e adolescentes portadores de necessidades educacionais especiais. É função da escola promover a formação continuada do corpo docente para atender essa modalidade de ensino. Olha o que diz o artigo 62 da LDB. O gabarito está errado, tá? Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os municípios, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos professores de magistério. A formação continuada e a capacitação profissionais de magistérios poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. Então, não é função da escola, é função da União, do Distrito Federal, dos estados e do município. Em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação. Professor, a escola não faz isso? Faz, mas vai em desacordo com a literalidade da LDB, no artigo 62. Então, questão errada. Vocês entenderam? Deu para entender o motivo que a questão está errada? Perfeito, perfeito. Então, olha só. Agora vamos evoluir para temas educacionais e pedagógicos com a didática na formação do professor. Aquele que sabe sem saber que sabe, fica eternamente dependente daquele que ensinou. Poderá apenas mostrar seu saber se isso lhe for solicitado. Em contrapartida, aquele que sabe, pode mobilizar seus saberes e seu savoir-faire, alguma coisa assim, por sua própria iniciativa, em função das situações diante das quais se encontra. Philip, alguma coisa aqui, não sei francês, só sei inglês. Aprender sim, mas como? Considerando o texto acima, julgue um item. A partir de uma perspectiva crítica, a avaliação diagnóstica é instrumento de reconhecimento. Ó, agora nós estamos na perspectiva crítica. A partir da perspectiva crítica, a avaliação diagnóstica é um instrumento de reconhecimento das aprendizagens acumuladas e do caminho percorrido, assim como dos conhecimentos a alcançar e dos caminhos ainda a percorrer. Aplicado ao processo de aprendizagem, a função diagnóstica favorece o desenvolvimento das capacidades dos estudantes no que se refere ao reconhecimento do estágio atual de apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos, configurando-se como instrumento dialético de avanço. E aí, questão certa ou errada? Vou deixar um minutinho em tela e já corrigimos. Enquanto vocês respondem a questão, certo ou errado, no chat, eu vou pegar uma água. Já volto, um minuto. Já voltei. Vamos corrigir a questão?
Olha só, cara aluno, a questão, ela tem o gabarito correto, tá? Então vamos entender aqui, ó. O fragmento citado do autor Philip nos leva a refletir sobre a importância do conhecimento consciente. No contexto educativo, isso significa que o aprendizado mais significativo ocorre quando o estudante não apenas domina o conteúdo, mas também está ciente de como e quando aplicá-lo. Dessa forma, ele se torna capaz de mobilizar seus saberes autonomamente em diferentes situações. Portanto, a afirmação do item é correta porque articula a avaliação diagnóstica como uma ferramenta pedagógica que fomenta o progresso dos estudantes, ao invés de apenas classificá-la ou rotulá-los com base em suas performances em avaliações pontuais. Questão de número 2. A organização do espaço físico deve ser pensada de forma individualizada, para que todas as turmas de instituição possam usufruir desses espaços de forma organizada. Questão e tela, um segundinho para vocês. Parabéns, Andressa e Binho. Gente, a palavra errada aqui é individualizada, tá? Gabarito errado. Muita gente errou, então vamos entender aqui, ó. Vou ler de novo, para vocês entenderem qual foi o erro de vocês, mas é a palavra aqui individualizada. A organização do espaço físico deve ser pensada de forma individualizada, para que todas as turmas da instituição possam usufruir desse espaço de forma organizada. Olha só, assertiva aborda a questão da organização do espaço físico em ambientes educacionais. No contexto do currículo e da produção do conhecimento, é importante considerar que o espaço físico influencia o processo de aprendizagem e deve ser pensado de forma a atender às necessidades de aprendizagem, responsabilidade e desenvolvimento dos estudantes. Contudo, a proposição traz a ideia de que a organização deve ser feita de forma individualizada, o que pode ser interpretado como uma organização exclusiva para cada turma, sem considerar a partilha e a flexibilidade dos espaços. Na prática educativa, ao contrário do que sugere o item, é recomendável que o espaço seja pensado de forma colaborativa e flexível, permitindo que se adapte a diferentes turmas e atividades. Isso favorece o uso diversificado e otimizado dos espaços, proporcionando uma rica troca de experiências e contribuindo para uma cultura escolar dinâmica e inclusiva. Portanto, a organização do espaço não deve ser rigidamente individualizada, mas sim considerar as múltiplas necessidades e possibilidades que emergem do convívio e das práticas pedagógicas compartilhadas. Assim, a alternativa errada foi escolhida como correta no gabarito, pois a afirmação vai contra importantes princípios pedagógicos contemporâneos de flexibilidade. Então, gabarito errado. Por que está errado? Porque não é de forma individualizada, e sim de forma colaborativa e flexível. Educação inclusiva, novamente. Agora nós vamos ver noções gerais sobre transtorno do espectro autista, trouxe uma questão. Deficiência intelectual, trouxe outra questão. Deficiências múltiplas, trouxe outra questão. Altas habilidades e superdotação, trouxe outra questão. Classificação Internacional de Doenças, CID-11, trouxe outra questão. Vamos lá? Com base na Política Nacional de Proteção, com base na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa correta. Banca Quadrix, tá? Só tinha de múltipla escolha. Agora a gente está falando da TEA, né, gente? TEA. Transtorno do espectro autista. Bacana? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Ganhei um docinho, gente. Vamos lá. A pessoa com transtorno do espectro autista, quando incluída nas escolas... A pessoa com transtorno do espectro autista, quando incluída nas classes comuns do ensino regular, não terá direito a acompanhamento especializado. B, ele quer a alternativa correta. B, a pessoa com transtorno do espectro autista poderá ser privada de sua liberdade ou do convívio familiar, dependendo dos níveis de agressividade. C, a pessoa autista terá direito ao acesso à ação e a serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. D,
O gestor escolar ou a autoridade competente deverá avaliar se aceita ou não a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência. E a família não deverá estimular a pessoa com transtorno do espectro autista a ingressar no mercado de trabalho, dadas as suas peculiaridades. E aí, qual é a alternativa correta? Escreva para mim no chat. Mais uns, mais uns 10, 15 minutinhos a gente encerra, tá? Faltam só 5 páginas, tá? Tá perto. Nós já passamos por umas 25, faltam só 5. Então você consegue ficar até o final. Vamos corrigir. Ó, letra C, muita gente acertou, né? Olha o que diz o artigo terceiro. Terceiro. Terceiro, de onde, professor? Deixa eu pegar aqui, ó, no edital verticalizado. Educação, deixa eu ver aqui a matéria. É educação inclusiva, né? Qual é a lei? Ó, lei não é a Lei Brasileira de Deficiência, é a lei do espectro autista. Calma aí. Ó, é a lei 12.764. 12.764. Deixa eu colocar aqui. Ó, artigo terceiro da lei 12.600. Deixa eu ver se é isso mesmo. 12.000. 12.000, cadê? Oh, meu Deus, foge do meu olho, não. 12.764 e 64, que é a lei da pessoa com transtorno do espectro autista. No seu artigo terceiro, ela diz assim, ó, no seu artigo terceiro, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: a vida digna, a integralidade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Inciso terceiro, acesso a ações e serviços de saúde com vista à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, tá? Gabarito letra C, fonte, Política Nacional de Profissão de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Bacana, gente. 2. As diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica definem a oferta do atendimento educacional especializado, o AE, em todos os níveis, em todas as etapas e modalidades, preferencialmente no atendimento à rede pública de ensino, com base nas diretrizes nacionais para a educação especial, na educação básica, julguem o item. Consideram-se como público-alvo do atendimento educacional especializado, AEE, alunos com deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, e alunos com transtornos globais do desenvolvimento, todavia não são considerados como público-alvo do AE, alunos com altas habilidades ou com superdotação. Certo ou errado? Um segundinho para você. Vamos corrigir a questão, ó. Gabarito errado. Por quê? Qual é o público-alvo do AE, gente? Estudantes com deficiência, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e estudantes com altas habilidades e superdotação. Então, quando a questão diz aqui, ó, todavia não são considerados público-alvo do AE com altas habilidades e superdotação, fica errado, porque são sim considerados, ok? Aí eu deixei aqui os conceitos para você ler em casa. 3. As deficiências múltiplas se caracterizam pela presença simultânea de duas ou mais deficiências, que ampliam significativamente a capacidade de um aluno, de uma criança ou mesmo de um adulto de realizar atividades, estudar, interagir socialmente ou realizar o autocuidado. Certo ou errado? Um minutinho para você, questão em tela. Vamos corrigir a questão. Gabarito errado.
Porque, olha só, a questão apresentada aborda o conceito de deficiências múltiplas, que é um tema importante na área da pedagogia e dos aspectos psicológicos da educação. Para resolver essa questão, é necessário ter conhecimento sobre os tipos de deficiências e como elas podem manifestar conjuntamente em um indivíduo. Olha só, as deficiências múltiplas são caracterizadas pela presença simultânea de duas ou mais deficiências em um mesmo indivíduo, que podem ser de natureza sensorial, motora, intelectual ou comportamental. A questão está incorreta porque afirma que essas deficiências ampliam significativamente a capacidade do indivíduo, quando, na verdade, elas impõem desafios significativos. Aqui, ó, ampliam, cadê? Ampliam significativamente capacidade. Essa parte aqui ficou errada, tá? Porque, na verdade, elas limitam o indivíduo. Então, olha só, a questão está incorreta porque afirma que essas deficiências ampliam significativamente a capacidade do indivíduo, quando, na verdade, elas impõem desafios significativos à capacidade do indivíduo de realizar atividades diárias, estudar, interagir socialmente e realizar autocuidado. Na realidade, o impacto dessas deficiências múltiplas na vida do indivíduo é tal que exige uma abordagem educacional mais especializada e adaptada às suas necessidades específicas, com o objetivo de promover o máximo de desenvolvimento e autonomia possível. Portanto, a assertiva está errada, ok? 4. Acerca do atendimento educacional especializado destinado aos estudantes com altas habilidades e superdotação. Julguem o item subsequente. Considera-se estudantes com altas habilidades e superdotação apenas aqueles que expressem potencial elevado na área intelectual. Certo ou errado? Vamos corrigir a questão, só um pouquinho de paciência, a gente está quase acabando, tá? Então, gente, gabarito errado. O que são os alunos com altas habilidades de superdotação? Eles demonstram potencial elevado em qualquer área qualquer das seguintes áreas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Agora vamos para temas educacionais e pedagógicos. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa segundo as tendências pedagógicas. No que se refere aos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, julgue o item a seguir. Considerando-se as condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, e progressistas, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. Um minutinho para vocês, analisem essa questão com cuidado. Vamos corrigir a questão. Gabarito da questão, errado, tá? Errado. Vamos entender? Olha só, para abordar a questão de forma clara, é importante entender a classificação das tendências pedagógicas. Essas tendências são uma forma de caracterizar diferentes abordagens e filosofias educativas que guiaram e ainda guiam a prática pedagógica nas escolas ao longo do tempo. Elas são comumente, cara aluno, divididas em dois grandes grupos: as liberais e as progressistas. As tendências liberais, as tendências liberais são aquelas que tendem a enfatizar o papel da educação na manutenção da ordem social existente, sem focar na transformação social. Então, a tendência liberal, ela não foca na transformação social. Então, olha só, a tendência liberal, ela pode ser subdividida, ó, ela pode ser subdividida em tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. Por outro lado, as tendências progressistas, agora nós estamos falando das tendências progressistas, são orientadas para transformação, agora essa aqui, ó, é orientada para transformação social. Essa aqui não.
Essa aqui ela é orientada para a transformação social e valoriza a cultura e a experiência do estudante. As principais tendências progressistas incluem libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Em suma, a questão apresenta uma confusão ao misturar as categorias das tendências pedagógicas, atribuindo erroneamente as tendências libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos ao grupo das tendências liberais, quando, na verdade, elas pertencem ao grupo das tendências progressistas. Por isso, a afirmação é incorreta. Ok? Questão de número 2. De acordo com a tendência progressista histórico-crítica, a educação deve estar centrada no aluno e o professor deve garantir um relacionamento de respeito, promovendo uma aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de problemas. Questão em tela, 1 minutinho para você, certo ou errado? Vamos lá, gente, certo ou errado? Escreva no chat. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito errado. Agora nós vamos, cara aluno, analisar com calma essa afirmação e identificar os erros. Ó, a educação deve estar centrada no aluno e o professor deve garantir um relacionamento de respeito. Esse fragmento da frase é característica da tendência liberal renovadora, não diretiva ou escola nova. Promovendo uma aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de problemas. Já esse fragmento da frase é característica da tendência liberal renovadora progressista. Portanto, vimos nessa afirmação que devemos prestar bem atenção em cada característica apresentada pelas tendências. Bacana? Fechamos a aula de hoje. Fechamos a aula de hoje. Muito bom. Então, gente, ó, queria agradecer pela participação de vocês, tá? Amanhã, às 20 horas, nós estamos online novamente. Faltam só 2 aulas para a gente fechar esse edital. Olha só, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Ó, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Ó, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Nós viemos. Obrigado pelas palmas. Ó, nós já estamos aqui, nós fechamos o dia 13. Amanhã nós vamos fechar ó, o dia 14. Vamos ver o PNE, vamos ver os processos de ensino-aprendizagem, as noções gerais do transtorno autista novamente, só que focando aqui ó, nas estratégias pedagógicas diferenciadas. Uma outra forma de englobar os transtornos da TEA, as deficiências intelectuais, deficiências múltiplas, isso aqui tem alta probabilidade de cair na prova. Nós vamos ver a regência verbal e nominal, nós vamos ver pedagogia com análise de dificuldades, problemas e potencialidades, mais educação inclusiva com os princípios e fundamentos do EJA. Aí nós vamos para o dia 15, amanhã, e vamos ver a BNCC, vamos continuar com educação inclusiva e pedagogia, vamos passar pelo dia 16, pelo dia 17 e pelo dia 18 amanhã. Vai ficar faltando, cara aluno, só o dia 19, 20, 21, 22 e 23 para sábado. Ou seja, dá tempo da gente fechar os principais pontos para a sua prova por meio das questões, tá? Então eu vejo vocês, ó, um beijo no seu coração, um abraço no seu coração, durma com Deus, confie em Deus, que com certeza Ele vai promover a sua vitória. Amanhã, às 20 horas, eu estou aqui firmemente junto com você. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram.
Obrigada, a aula esclareceu muitas dúvidas. Obrigado, Andressa. Maria falou, boa noite, professor. Obrigado, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom descanso. Obrigado, a Cássia falou parabéns, obrigado. O Binho falou obrigado, professor. Obrigado vocês. Aí falou, professor, se puder postar lá para mim. Boa noite, professor. Aprendi muito com essas aulas de foco. Estarei aprovada, se Deus quiser. Amém, Anne Rafisa. Deus falou obrigada. Só esclareceu muitas dúvidas. Amém. A Cássia falou amém. A Ingrid falou obrigado, professor. Deus te abençoe. Gente, perfeito. Muito obrigado você. E amanhã pela manhã eu mando a gravação dessas aulas, tá? Agora já ficou um pouquinho tarde. A Maria Silva falou, a aula foi top. Mas amanhã, 7 horas da manhã, eu já estou online de novo, falo com vocês, e às 20 horas nós estaremos aqui novamente, amanhã às 20 horas. Ó, um beijo, um abraço no coração de vocês, e até amanhã. Tchau, tchau. Durmam com Deus.